Bom, boa tarde a todas, todos e todes. Meu nome é Haruki Tanaka. Eu sou de origem japonesa, eu sou Nisei, né? Uso óculos e eu tenho poucos cabelos brancos, pouquíssimos cabelos brancos. E talvez seja por causa da minha idade, 68 anos, e um pouco da minha genética familiar. Que, aliás, a genética me deu muita saúde física e eu agradeço muito por isso, né? Estamos aqui hoje, então, representando aqui a chapa 02 UFABC de Todes para Todes. Estamos aqui juntos com o Giovanni, da UFABC, TA, muito, muito conhecido por todos, com vasta experiência na área administrativa. E também contamos com a presença da professora Maria Gabriela. A Maria Gabriela é uma pessoa sensacional que eu tive a honra de fazer um par, né, na gestão passada como diretor do SEX, uma companheira, uma fidelidade, uma sensibilidade aguda da percepção dos seres humanos do ambiente político e social, né? Então, eu sempre digo brinco com a Gabriela assim, Gabi, você é o meu porto seguro e vai continuar sendo na UFABC e depois também, por que não, né? Estamos aqui hoje para falarmos da democracia e conselhos superiores, né? Nós temos como proposta da nossa chapa o exercício de uma democracia muito mais transparente, né? Então, nesse sentido, a gente não pode se furtar na discussão sobre esse tema, democracia nos conselhos superiores. Então, eu convido a professora Maria Gabriela para essa fala sobre a democracia nos conselhos superiores. Boa tarde, Maria Gabriela. Boa tarde, querido amigo, colega, companheiro. Boa tarde a quem nos ouve, né? Que poderá, inclusive, nos ouvir em outras circunstâncias também. Quero iniciar aqui agradecendo muitas palavras honrosas e carinhosas do Hark, né? Obviamente que eu fico muito lisonjeada com essas palavras e, obviamente, com um compromisso enorme de fazer jus, né? A tantas considerações positivas. Também saudar o querido Giovanni, uma pessoa tão companheira, tão amiga, tão, enfim, tão próxima, tão acolhedora. É sempre muito bom a gente poder conviver mais de perto com o Giovanni. Tenho um carinho enorme por ele. Eu sou uma pessoa de 63 anos, né? Tenho cabelos brancos há muitos anos, eu diria já até há décadas. Sou mãe, sou avó, então, portanto, meu tipo físico não é exatamente um tipo atlético, né? Um tipo, meu corpo traz as marcas da minha experiência, da minha vivência, e é um corpo que não atende aí às normas usuais, né, de esbeltez, de ser um corpo esguio. Felizmente também tenho, né, uma saúde bastante razoável que tem me permitido me envolver bastante com a universidade nesse período todo. Sou de origem caucasiana, como dizem, mas com um forte componente indígena de bisavós, que eu gostaria muito de poder recuperar essa trajetória, mas infelizmente a gente não tem maiores registros, tem apenas uma certa oralidade na família. Então tem um viés muito grande, de uma presença portuguesa muito grande e de uma presença indígena que é mais difusa, que é mais diluída e que a gente não consegue. Então, nesse sentido, ficou o tom predominante da pele, ficou branco, mas muito me honra as minhas origens indígenas, como eu disse, de difícil resgate. Eu acho que esse tema que o Hark traz para a gente, assim, ele é decisivo, ele é fundamental, porque, sobretudo, a Universidade Federal do ABC, ela está no coração do ABC. E o que é o ABC paulista? Né? O ABC é a caixa de ressonância, é o berço, né? Não só de um sindicalismo, de um projeto político, mas é um berço de um questionamento intenso, né? De uma indagação permanente sobre o que é esse país, o que podemos ser, né? O que não deveríamos ser, e, afinal de contas, são tantas mazelas, tantas desigualdades, e a universidade, a nossa universidade, ela é a expressão disso. E eu tenho assim insistido muito que é um microcosmo, né, do que é esse país, do que esse país pode ser de melhor, que é exatamente essa dimensão da excelência com a inclusão. Então, assim, eu sou uma pessoa
absolutamente apaixonada, não só pelo projeto da universidade, do ponto de vista acadêmico, pedagógico, né, do seu projeto interdisciplinar, mas pelo que ele significa do ponto de vista político, do que a expressão daquele país que é um país que a gente tanto almeja, né, um país que vai reunir para a gente o que a gente tem de melhor, né, que é a excelência, que nós podemos e estamos aí ombreando as melhores, né, produções internacionais, os rankings estão aí para dizer, eu nem quero me ater aos rankings, mas eles são indicadores, eles atestam, e a gente tem um conjunto assim imenso, um conjunto de alunas, alunos, enfim, servidores, servidoras, terceirizados, que nos traz exatamente essa expressão desse país. E aí, obviamente, que como o país também traz essas dificuldades, a gente tem ali alguns embaraços, alguns tropeços, enfim, alguns atropelos do ponto de vista do que é a possibilidade do poder dentro da universidade ser mais bem distribuído, ser mais equânime, né, ter uma participação mais substantiva. Mas eu vou devolver a palavra para o Hark, que certamente a gente tem a fala do Giovanni, para não ficar aqui simplesmente polarizando e dominando aqui. Só uma observação: nos meus tempos, né, de movimento estudantil, eu tinha o apelido da passionária, e, né, La Passionária, porque era muito inflamada, assim, muito, enfim, muito ativa naquelas disputas, e depois, quando na vida profissional e até em atuação sindical, esse apelido de La Passionária virou para o apelido da Dona Dorária. Então eu aprendi o recado que é melhor a gente distribuir a fala e não polarizar a fala. Então estou devolvendo, Hark, a palavra para você. Muito obrigado, professora Maria Gabriela. Sempre, como sempre, né, Maria Gabriela, você é uma pessoa muito sensível, muito sagaz também nas suas críticas. Quando você fala em ter uma universidade democrática, é porque a universidade é o elemento transformador da sociedade, temos que ser um modelo da sociedade, né? Então, isso é primordial, né, que nós sejamos um exemplo de um modelo do futuro da sociedade para um futuro melhor, mais democrático, um futuro mais inclusivo, nesse sentido que eu entendo a sua fala, né. Então eu gostaria de pedir a palavra do Giovanni. Giovanni é um TA que, eu tive, digamos, poucos contatos até agora, mas nos poucos contatos eu sempre dediquei com maior atenção às suas observações, porque sempre foram observações com uma tranquilidade e com uma pureza de conceito e de ideias, assim, é esse a imagem que eu tenho do Giovanni. Então, Giovanni, você já fez parte dos conselhos superiores com o SUNICONCEP, então eu gostaria que você tecesse alguns comentários sobre como você observa, como você analisa essa questão da democracia na universidade e, sobretudo, nos conselhos superiores. Boa tarde, Giovanni. Boa tarde, professor Hark. Boa tarde, professora Maria Gabriela. Realmente, eu gostaria de agradecer as palavras, né? Eu fico lisonjeado com o convite, inclusive com o respeito, né, que vocês têm à minha pessoa, o meu profissional, né, aqui na universidade. Eu tenho 36 anos, né, tenho aparência latino, cor de pele parda, cabelo preto, olhos e castanhos, desculpa, cabelos e olhos castanhos escuros. Estou agora vestido com um traje social, com a camisa um pouco cor salmão, e atuo atualmente na assessoria de relações internacionais. Ingressei na universidade em 2011, no cargo de assistente. Felizmente, fui aprovado no cargo de administrador em 2012. Desde então, tenho procurado desempenhar as minhas atividades na universidade da melhor forma possível. Atuei no conselho universitário apenas, professor Hark, no período de 2019 a 2020, com a minha colega de chapa, Gláucia Gambira, no qual tivemos uma atuação muito em defesa dos técnicos administrativos, das servidoras e dos servidores, no sentido de trazer uma representação técnica de que buscasse
dentro dos conselhos, defender a categoria da melhor forma possível. Sobre a experiência como conselheiro, nós tivemos uma primeira, né, impressão e verificamos no Conselho Universitário em específico, né, como que é a sua composição, começamos a tentar entender como que são os mecanismos e as políticas que são tratadas dentro do Conselho Universitário. E primeiro, eu gostaria de destacar que nós temos, e no Conselho Universitário, 70% dos seus membros são docentes, né? Nós temos 10% destinado apenas aos técnicos administrativos, 15% estudantes, né, discentes de graduação e pós-graduação, e 5% são destinados para membros da comunidade civil. Então, verificamos já nessa composição uma certa disparidade, mas, infelizmente, isso é reflexo de disposições legais, mas que não se esvai do debate político dentro das instituições, né? Então, é muito importante que nós tenhamos essa concepção dentro da universidade de discutir e repactuar as cadeiras cativas, né, de membros da gestão, como a gente vê os pró-reitores, né, que são membros cativos, mas que são membros da gestão, e que muitas vezes, dentro da composição, né, de pautas, nós vemos que há um lamentável silêncio, né, quando uma categoria apresenta suas pautas, os seus anseios, as suas proposições de como a comunidade, o conselho universitário pode trazer políticas para essa categoria, nós vemos, infelizmente, um lamentável silêncio, né, de alguns outros membros em relação a essas pautas, né? E ao mesmo tempo nós vemos uma aparente homogeneidade, né, que há nesse conselho, né, que é inexistente em sistemas democráticos. Então isso nos trouxe uma grande preocupação, né, e eu parabenizo, né, o professor Hark e a professora Ana Lígia por trazer essa discussão para a universidade, inclusive para que nós tenhamos uma forma de democratização deste conselho e que a gente repense no futuro, né, lógico, com um debate qualificado, com um debate aberto, amplo, né, com todas as categorias, para que a gente, inclusive, traga para este conselho categorias que são muito importantes e vitais para o funcionamento da universidade, mas que, de certo modo, institucionalmente ainda não foram congregadas, e aí, então, a liberdade, né, de ressaltar a possibilidade de pensar como os trabalhadores, né, e trabalhadoras em situação de terceirização possam fazer parte desse ambiente democrático da universidade. Muito obrigado. Nossa, bacana, Giovanni. Eu vou aproveitar a sua fala aqui para falar o seguinte. Você falou uma coisa muito interessante, porque é uma coisa que eu penso também. A Maria Gabriela também comentou outro dia o seguinte, que na democracia os eventos podem ser legais, mas podem não ter a legitimidade. Eu acho que a sua fala reflete um pouco esse contexto, né? E é verdade, né? Porque se nós temos uma aparente democracia, uma aparente homogeneidade, uma aparente inclusão, eu acho que o que isso causa é aquela perda do pertencimento do indivíduo a essa grande coletividade que é o FABC, né? E essa perda da sensação de pertencimento faz com que as pessoas se afastem, primeiro do ponto de vista da sua participação em todas as atividades, né? E isso acaba minando o que a nossa produtividade como uma instituição pública de ensino, pesquisa e extensão, para transformar a sociedade, né. Então, a gente não pode minar isso daí, né. Eu não queria aqui dizer que tem culpado nisso não, mas o fato é que nós temos isso e precisamos trabalhar com todos para a gente mudar esse ambiente, para que todos se sintam livres para participar, para discutir, para propor. Ninguém é obrigado a concordar com ninguém, mas que tenham um ambiente democrático de discussão de ideias, né? E sem aquele ambiente, aquele
ambiente do eu contra o meu opositor, meu inimigo. Não, eu acho que não é isso que a gente tem que, criar, né. A gente tem que criar um ambiente acadêmico de discussão, né, essa é a minha visão, né. Então, Gabi, você gostaria de colocar alguma coisa? Sim, Hark, eu concordo, né, com essa questão de fundo que você apresenta, mas eu acho que a gente tem algumas questões, digamos, operacionais que precisariam ser atacadas rapidamente dentro da universidade, né, seja a nossa chapa vencedora e, eventualmente, na vitória, na permanência aí pela terceira, né, pela terceira vez da atual gestão, né, considerando que o titular aí da chapa 1 foi vice-reitor na gestão do Klaus, foi reitor na gestão passada e agora está pleiteando um terceiro mandato, ou seja, 12 anos, né? Isto, né, para o bem e para o mal, vai geram acomodações, geram situações que vão, na verdade, se cristalizando. E aqui eu vou falar especificamente em relação ao conselho, obviamente não é responsabilidade dessa, né, gestão, mas ela é uma parte significativa que a gente precisa perceber até onde vai essa responsabilidade, que é o fato de que a gente tem dentro da composição dos conselhos um número de 9 representantes da reitoria que invariavelmente têm votado em bloco, né? Nós tivemos apenas um caso, uma dissidência, né, no passado, ainda na gestão do Waldman, um professor nosso que era pró-reitor de extensão, que infelizmente faleceu, um professor muito querido dentro da universidade, que ousou, né, num determinado momento, se colocar, né, numa posição mais independente, e ele, particularmente, relatado a ele por mim, muito pressionado por conta dessa posição de independência. Não pelo Waldman, é importante que se diga, né? Não foi o Waldman, de nenhuma forma, que tomou essa atitude em relação a ele, mas ali pelo mal-estar que ficou em razão de um certo código não escrito, de um código, né, não verbal, de que a gestão precisa estar, em princípio, automaticamente alinhada com a teoria. Então, eu acho que isso é um problema que traz um constrangimento muito grande, inclusive para aquele pró-reitor ou pró-reitora que não digamos, compartilha exatamente das posições que são as posições vencedoras, as posições hegemônicas. Então, o próprio ambiente institucional acaba obrigando, né, a esse membro da gestão a manter ali um certo alinhamento. Então, acho que isso é grave para esse grupo, ou seja, para o próprio grupo da gestão, que fica, digamos ali, constrangido por um código, como eu disse, né, não verbal, por um código não escrito, até essa posição mais alinhada. É muito constrangedor também para o restante, para os demais membros da composição, composição, inclusive, que é muito desfavorável aos TAs. Isso eu acho que é importante que se diga. Nós temos o mesmo patamar de docentes e de TAs dentro da universidade. São 770 TAs, 778 docentes. No entanto, o conselho ele tem 70% de representação docente e tem 10%, 12%, algo do gênero. O Giovanni pode depois me corrigir esse número exato, de representação de TAs. Ora, isso não faz sentido, entendeu? Por mais que a gente reconheça, né, que a gente tem tarefas distintas dentro da universidade, mas uma universidade não se constrói sem a presença dos TAs, dos técnicos administrativos. Ela não se, ela, são né, a operação, a própria ser revisto, a gente precisa abrir uma grande discussão dentro da universidade sobre essas composições. Eu já deixo aqui, né, quem sabe, me acompanha na universidade, sabe que eu fui a favor da paridade quando isso foi votado, e fiz, inclusive, declaração de público, não só votei no conselho, como gravamos, né, na época, vídeos para fazer essa defesa, porque eu acho que a gente precisa começar a ter uma percepção de uma democracia substantiva, de fato, que não seja uma democracia apenas declaratória, porque institucionalmente as resoluções estão dadas, as portarias estão publicadas, né? Não existem ilegalidades. Mas qual é a legitimidade? E, em contrapartida, o que a gente corre o risco? A gente corre o risco de um engessamento, a gente corre o risco de uma certa paralisia dentro da universidade. Nós acabamos de celebrar os 15 anos da universidade, que são
Pensar que nos próximos 15 anos a gente precisa de uma universidade mais renovada, uma universidade oxigenada. A gente não pode permanecer nessa reprodução, nessa replicação de uma única forma de gestão. Eu, por exemplo, sinceramente, eu fico muito envergonhada de ver que a Chapa 1 ela é sex, entendeu? Por mais que eu admire e goste das pessoas ali individualmente, ou respeite, né, individualmente as pessoas que estão compondo a reitoria, a vice-reitoria, me envergonha, sinceramente, como docente do SEX, que essa chapa seja apenas uma chapa do SEX. Né? Isso faz com que o quê? Que inclusive eu já ouvi esse comentário, que os outros centros se desinteressem, entendeu? Que os outros centros percebam o seguinte, bom, então é o seguinte, essa máquina está entregue para um centro e assim vai permanecer, a gente não tem voz, não tem, que reproduz a si mesmo, e isso só universidade prejuízos. Isso só faz com que a universidade vá criando, né, quistos e se paralisando e travando. E aquele espírito, né, de inicial, ousadia, o arrojo dentro da universidade se perde totalmente. Né? Então, assim, a universidade é uma universidade inovadora, uma universidade que se propõe, né, e nasceu com esse slogan, Universidade do Século XXI, então ela tem que ter coragem, ela tem que ter ousadia também do ponto de vista da sua inovação institucional. E passar pelos conselhos essa perspectiva é fundamental, porque os conselhos são a principal arena, e o consumo é a principal arena da disputa institucional. E a gente tem que ter consciência disso, e a gente não pode deixar que a universidade replique uma lógica perversa de ficar repetindo a si mesmo com as mesmas, com o mesmo padrão de alinhamento e de definição de maiorias, que acaba sendo uma definição artificial. Então, Hark, estou devolvendo a palavra. Muito obrigado, Maria Gabriela, pelas colocações muito sensíveis, muito valiosas e importantes no momento, né? Eu passo a palavra para o Giovanni para suas considerações. É muito importante, inclusive, que a professora Maria Gabriela ela traz, né, dessa questão da própria composição e do próprio trabalho que os outros membros, né, do conselho sentem, porque nós, como representantes eleitos, nós nos submetemos ao escrutínio das urnas. Nós trazemos das nossas categorias os nossos anseios e pautas para que sejam debatidas com a comunidade. Só que, infelizmente, essa democracia aparente, de fato, no papel representativo, mas não uma efetiva participação dessas categorias, acaba minando a nossa participação, inclusive quando nós vemos nas últimas composições dos conselhos superiores uma participação muito reduzida de membros da comunidade interessados em ocupar essas cadeiras. Nós vemos membros docentes de centro, né, que não ocuparam todas as cadeiras, tendo que fazer novos processos eleitorais. Então, nós começamos a questionar em que nível essas representações, de fato, conseguem, dentro do conselho, trazer as suas pautas e a discussão seja qualificada, seja uma discussão que não seja um bloco de dirigentes que, por conta de questões e princípios de gestão, definam, escolham o que são prioridades para a universidade. Eu acredito que todas as categorias precisam, sim, de fato, terem esse diálogo, terem essa efetiva participação e que a cena política, né, o pano de fundo dos conselhos superiores, ele tenha uma característica muito mais plural, uma característica muito mais aberta ao diálogo e uma característica que permita, de fato, que esses agentes, que esses atores, que esses representantes legitimamente eleitos possam exercer o seu voto, possam exercer as suas opiniões, porque, infelizmente, muitas vezes, lógico, eu não vou dizer que isso é uma coisa homogênea do Conselho, mas eu acredito que em pautas específicas que acabam gerando certos debates mais acalorados, né, no andar, nós acabamos percebendo que esse grupo, né, gestor, né,
formado por reitores, que é inclusive a crítica que aqui coloco nesse debate, acaba minando o debate com vários pedidos de fala, então isso acaba desgastando, do ponto de vista técnico, a nossa participação. E em determinados momentos nós ficamos questionando como que nós podemos ter maior aderência das nossas pautas no Conselho Universitário de proporções tão desiguais. E só para complementar a questão do CONCEP, né, que eu não cheguei a trazer, mas o CONCEP, ele não tem, né, membro da comunidade civil, mas ele é composto em sua essência de 72% de docentes, 18% de discentes, de graduação e pós-graduação, e apenas 10% de TAs. Então, é muito importante, mesmo que do ponto de vista legal, né, eu boto aqui porque a gente tem que sempre cumprir as regras, porque somos uma instituição pública de direito público e temos, né, legislação que rege a nossa vida universitária, mas isso não nos impede de repactuar, de discutir, de verificar em que nível nós podemos avançar, para que tenha, de fato, uma democracia participativa, né? Porque ela é representativa, você tem as suas cadeiras, mas como nós vamos prover um ambiente em que as pessoas possam, de fato, exercer o seu direito de fala, o seu espaço de fala. Sim, eu sim. queria só, Raque, brevemente, só complementar aqui o Giovanni, dizendo o seguinte, para a gente precisa romper com a lógica do jogo jogado, entendeu? Porque essa é a sensação dominante dentro da universidade, dentro das categorias e dentro daquelas pessoas que realmente já não longas gestões aí, que não se renovam, com gestões que, na verdade, elas falam para si mesmas, elas falam para um grupo, para uma bolha restrita, e elas não têm a capacidade de renovar, né? De abrir-se para homologatória. Quantas vezes a gente viu o descontentamento daqueles membros, daquelas pessoas que não fazem parte desse jogo, né, dizendo o seguinte, estamos aqui apenas para carimbar, apenas para chancelar decisões que já foram previamente tomadas. Então, é romper com essa lógica de jogo jogado, que eu acho que é fundamental na universidade hoje. Só para já encerrei e agradeço aqui o espaço dessa fala. Muito obrigado, professora Maria Gabriela. Giovanni, obrigado pelos comentários e pelas colocações e pelas falas. Eu percebo a importância da reitoria para ser o exemplo da criação desse ambiente, desse contexto, dessa cultura que o Giovanni chamou de democracia participativa. Eu acho que é isso. Vamos lembrar essa expressão sempre, né? No nosso cotidiano, né? A democracia tem que ser participativa e não aparente. Então, eu acho que são essas as nossas conclusões de hoje. Bom, muito obrigado, Maria Gabriela, Giovanni, pelos comentários e pela participação. Obrigado todas, todos e todas pela paciência. Tenham uma boa tarde. Apesar do calor intenso que eu estou sentindo aqui, estou num forno aqui, mas a gente aguenta, né? Então, muito boa tarde a todas, todos e todes. Até mais. Tchau. Até mais.